Devido a uma maldição, um homem de alguma forma deu à luz gêmeos à irmã mais velha. A Leia herdou o talento da família. Aos 7 anos, ela havia entrado na Ordem dos Pioneiros e se tornado uma estrela em ascensão, admirada por todos. Mas o irmão mais novo, Azadin, herdou a maldição. Ele nasceu sem olhos, incapaz de usar magia e foi tratado por todos como um monstro. No entanto, ninguém esperava que essas mesmas falhas se tornassem sua maior vantagem. Como ele não tinha olhos, sua percepção superava em muito a das pessoas comuns, dando-lhe uma visão mais clara do que a própria visão. Ele podia até ver através dos corações das pessoas, porque ele não podia usar magia. Ele voltou seu mana para dentro e o transformou em força física bruta, o suficiente para saltar 100 metros para trás em um único passo. E a primeira aparição verdadeira de Azadin começou com um desejo que uma jovem fez com sua vida. Naquele dia, o marido da mulher deu-lhe animadamente uma moeda de ouro. Ele também lhe contou a lenda por trás dela. De acordo com o conto, era uma moeda de um imperador. Se alguém desenhasse um triângulo ao redor dela, eles poderiam convocar um pioneiro para realizar seu desejo. Mas também era um objeto perigoso. A igreja do rei chamava os pioneiros de adoradores malignos de falsos deuses. A mulher congelou. Se é tão perigoso, por que você me daria isso? Enquanto ela ainda estava atordoada, seu marido roubou um beijo. Mas aquela felicidade pacífica não durou muito. Logo, a vila foi atingida por uma seca que ocorre uma vez a cada 1000 anos. Os campos não produziram nada. Os aldeões não tiveram escolha a não ser migrar. Então, um esquadrão de resgate totalmente armado chegou ao local. Mas, sem dizer uma palavra, eles começaram a massacrar as pessoas. Esta foi a ordem do conde. No entanto, o filho do conde, Cassel, achou que o simples massacre era muito entediante. Então, ele inventou um método de tortura ainda mais cruel entre aquele casal. O marido tinha sido cortado na cintura enquanto resistia anteriormente. Então, Cassel amarrou deliberadamente uma corda acima de seu ferimento. Dessa forma, a gravidade continuaria rasgando o ferimento, tornando-o cada vez pior enquanto o mantinha vivo. Sua esposa só podia usar seu corpo pequeno para apoiá-lo, tentando desesperadamente impedir que o ferimento piorasse. Aquela visão apenas deixou Cassel ainda mais animado. Ele trouxe um chicote e açoitou a mulher violentamente. Mas não importa quanta dor rasgasse seu corpo, os braços da esposa permaneciam travados ao redor de seu marido e nunca o soltavam. Assim que Cassel estava prestes a continuar a atormentá-la, um cavaleiro caminhou em direção a eles. Ele era o instrutor de esgrima de Cassel. Ebek, você é um nobre com o sangue do rei sagrado. Como você pode fazer algo assim? Você não tem medo disso vir à tona? Mas Cassel não se importou nem um pouco com o aviso de seu professor. Ele só parou quando finalmente se cansou. Depois disso, a mulher continuou mantendo aquela posição com todas as suas forças até a tarde. Quando seu marido não pôde mais suportar, usando o resto de suas forças, ele abriu a boca e chamou fracamente: Sofia, eu estou implorando, por favor, fuja. E com isso, ele nunca mais se moveu. Sua voz era fraca, mas nos ouvidos de sua esposa era tão afiada quanto uma lâmina. Ela balançou a cabeça desesperadamente, então ela tirou a moeda de ouro que seu marido lhe dera. Ela a colocou no chão e desenhou um triângulo ao redor dela. O pioneiro. O pioneiro virá nos salvar. A lenda dizia que a família pioneira era um grupo de pessoas amaldiçoadas. Para quebrar sua maldição, eles tinham que realizar os desejos dos contratantes e coletar as moedas de ouro do imperador. Uma vez formado, o contrato entraria em vigor dentro de 2 dias. Naquele momento de desespero absoluto, a esposa tornou-se a crente mais devota do mundo. Mas a ironia era que até mesmo seu marido nunca tinha acreditado na lenda. Ele só a contara para fazê-la feliz. Logo, a esposa desmaiou de desidratação e exaustão. Quando ela recuperou a consciência, já era a manhã seguinte. Jidek tinha vindo secretamente e lhe dado água. Ele também tinha usado um bastão para apoiar o corpo do marido dela. Assim que a mulher acordou, Jubek imediatamente se preparou para partir. Não posso deixar o jovem mestre saber que vim aqui. Caso contrário, as consequências serão mais do que posso suportar. Quanto ao seu marido, você não precisa mais continuar segurando-o assim. As palavras de Jubek foram o mesmo que declarar o homem morto, mas a esposa ainda apoiava teimosamente seu marido e se recusava a soltá-lo. A visão deixou Jubek congelado no lugar, e a culpa em seu coração tornou-se ainda mais pesada. Embora ele não tivesse participado pessoalmente do massacre, a mulher de repente olhou para cima. Por favor, diga-me seu nome. Uma luz fraca
fraca apareceu em seus olhos. Quando o pioneiro descer, pedirei a ele que o perdoe. Em forte contraste com a esperança em seus olhos, o olhar de Gilbeck estava cheio apenas de pena. Ele nunca imaginou que alguém realmente depositasse sua esperança em uma lenda tão vazia e incerta. Mesmo que o pioneiro realmente existisse, o esquadrão de resgate ainda tinha 20 soldados. Mais importante ainda, o filho de Caut carregava o sangue do rei sagrado. Você deve saber o que isso significa, certo? O sangue do rei possuía uma magia sagrada e esmagadoramente poderosa. Pessoas comuns nunca poderiam derrotar a magia, mas as palavras de Gilbeck não abalaram a mulher nem um pouco. Seu olhar apenas se tornou mais firme. Os pioneiros também são magos. Eles mataram portadores de sangue sagrado muitas vezes. Eles são seres divinos. Eles podem vencer. Gilbeck não discutiu mais. Ele simplesmente acreditou que a mulher tinha enlouquecido devido a um trauma insuportável. Meu nome é Gilbeck. Sou um cavaleiro sagrado da Igreja do Rei. Estou lhe dizendo meu nome não porque quero implorar por misericórdia. Se esses hereges sem alma realmente vierem, lutarei contra eles com tudo o que tenho. Em turco, o nome Gilbeck significa carrasco, e foi por causa dele que o demônio de hoje passou a existir, deixando apenas uma promessa de que voltaria à noite. Ele se virou e foi embora. A mulher olhou para o local onde a moeda deveria estar descansando dentro do triângulo, apenas para descobrir que ela havia desaparecido. A mulher cerrou os dentes em alívio. Apenas 2 dias. Dentro de 2 dias, eles definitivamente viriam, mas o sol daquele dia era insuportavelmente forte, como se queimasse mais do que qualquer dia anterior. Depois de retornar ao acampamento do esquadrão de resgate, Kaisal e Gilbeck entraram em conflito mais uma vez. Gilbeck acreditava que o desastre tinha sido causado pelo clima. Os aldeões eram inocentes e poderiam simplesmente ser realocados para terras mais férteis, mas Kaisal via as coisas de forma completamente diferente. Aos seus olhos, a terra tinha sido nutrida pelo sangue do rei sagrado. A tentativa dos aldeões de fugir era um ato de deslealdade contra o sagrado. Foi por isso que os deuses os puniram e fizeram o sol queimar ainda mais. Tudo o que ele estava fazendo agora era, em sua mente, salvá-los. A conversa deles terminou em termos amargos. O tempo passou rápido e a noite logo chegou. Como prometido, Gilbeck voltou ao local onde o casal estava, esperando ajudar a mulher novamente. Mas, infelizmente, ele nunca mais a veria ali apoiando seu marido. Várias horas antes, ela já havia morrido de desidratação e Gilbeck caminhou até os 2 corpos. Naquela altura, quase 2 dias haviam se passado desde que a mulher desenhou o contrato. Mesmo que o pioneiro tivesse chegado como prometido, nada poderia ser mudado. Gilbeck murmurou baixinho e uma sensação inesperada de decepção surgiu em seu coração. E, como um cavaleiro sagrado da Igreja do Rei, ele realmente se viu esperando que aqueles hereges aparecessem e enfrentassem Kaisal. Mas, naquele momento, uma estranha névoa negra flutuou de repente ao lado dele. Antes que Gilbeck pudesse reagir, uma espada afiada já estava pressionada contra seu pescoço. O que era essa esgrima fantasmagórica? E essa aura fria e sinistra parecia o oposto completo da magia sagrada. Gilbeck percebeu rapidamente que a pessoa diante dele poderia ser o lendário pioneiro. Você é um pioneiro de verdade. Após receber a confirmação, Gilbeck honestamente deu seu nome e se identificou como um cavaleiro sagrado. A outra parte falou levemente. Você provavelmente não era o peticionário, não é? Se fosse, isso seria irônico demais. Aquele tom descuidado fez a raiva surgir dentro de Gilbeck, mas ele cerrou os dentes e a forçou a passar. O garoto, que havia chegado, examinou rapidamente os arredores e adivinhou que a mulher morta ao lado deles tinha sido a verdadeira peticionária. De acordo com as regras, se o peticionário morresse, a moeda se tornaria a recompensa do pioneiro que viesse. Ainda assim, ele queria ouvir o que tinha acontecido de Gilbeck. O Gilbeck disse friamente: se você tirar essa espada do meu pescoço e mantiver distância, ficarei feliz em lhe contar. O garoto perguntou de volta: você realmente achou que poderia me pegar tão facilmente sem uma emboscada? Assim que terminou de falar, sua figura tremeluziu e ele já estava a 100 metros de distância. Como isso é possível? Gilbeck ficou atordoado com a velocidade e precisão daquele movimento. Ele é um fantasma? É magia? Você é um mago? O garoto balançou a cabeça. Além de mim, todo outro pioneiro é um mago. Apenas força física levada além dos limites humanos. Aquela demonstração despertou ainda mais a curiosidade de Gilbeck. Qual é o seu nome? E como pioneiro, qual é a sua patente? O garoto respondeu honestamente: sou Azadin, o 108 do pioneiro sob o comando do imperador. O quê? O 108? Gilbeck congelou no lugar. A lenda dizia que havia apenas 108 pioneiros no total, mas até mesmo o último deles possuía esse tipo de poder. Como prometido, Gilbeck contou a Azadin tudo o que havia acontecido com o casal. Entendo, que infortúnio. Após ouvir a história, Azadin apenas estalou a língua. Nesse exato momento, uma coruja mergulhou do céu. O contrato foi cumprido.
a moeda agora pertence a você. 108 ao mensageiro. Azadin, por favor, prossiga para sua próxima missão. Ouvir um pássaro falar fez Jubek congelar por um momento. O fato de um pássaro poder falar já era chocante o suficiente, mas a mensagem que ele entregou o deixou ainda mais inquieto. Então o peticionário está morto. E você pode simplesmente pegar a recompensa e ir embora sem pensar duas vezes. Azadin olhou para ele. Então o Cavaleiro Sagrado Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Azadin olhou para ele. Então o Cavaleiro Sagrado quer que o desejo seja realizado. Se isso acontecer, as coisas não terminarão bem para o seu jovem mestre. Percebendo que tinha falado descuidadamente, Jubek imediatamente desembainhou sua espada. Tolice. Eu vou derrotá-lo aqui, seu herege sem alma. Vendo o cavaleiro apontar sua espada para ele, Azadin soltou uma risada fria. Sua espada permaneceu em silêncio quando enfrentou a verdadeira injustiça. E agora você quer voltá-la contra mim? Você está com raiva de mim ou está com raiva de si mesmo? O que você sabe? Jubek gritou, com a mente em turbulência. Azadin permaneceu calmo. As estrelas deveriam ser heróis que formam constelações, mas, aos olhos de algumas pessoas, elas não passam de luzes fracas na escuridão. Enquanto falava, Azadin apontou para o corpo da mulher. Você viu as vítimas de forma diferente dos outros soldados. Você tratou o peticionário, então ficou aqui e esperou por mim. Não há diferença. Eu sou um cavaleiro sagrado da Igreja do Rei. Devo temer e obedecer àqueles que possuem sangue sagrado. Azadin disse calmamente. Não tenho intenção de lutar contra você. Se você ainda sente pena daquela mulher, então sua espada não é minha inimiga. Jubek ficou em silêncio. Azadin virou as costas para ele, dando-lhe uma chance perfeita para atacar. E ainda assim, Jubek não conseguiu atacar o pioneiro. Naquele momento, a lâmina de Azadin brilhou, cortando a corda amarrada ao choupo. O corpo do homem caiu do ar, mas Azadin o segurou firmemente com apenas uma mão. Que tipo de técnica física era essa? Mesmo Jubek, que tinha confiança absoluta em sua própria esgrima, podia ver agora que a pessoa diante dele era um monstro em um nível completamente diferente do dele. Então esse era o poder de um pioneiro. Você tem uma pá. Quer dizer que você quer enterrá-los? Jubek estava cheio de confusão. Como o peticionário já estava morto, Azadin não tinha a obrigação de cuidar deles após pegar a moeda. No entanto, agora, ele estava tentando enterrar o casal com suas próprias mãos. Esqueça se você não tem uma pá. De costas para Jubek, Azadin começou a cavar com as mãos nuas. Ele realmente ia enterrar os corpos? Só isso já era um desafio direto a Kaizal. Afinal, Kaizal queria cadáveres pendurados em cada árvore. Então, ele planejava deixá-los ser contaminados por magia maligna, transformá-los em mortos-vivos e usá-los como um símbolo de sua autoridade. Não havia como ele ignorar algo assim. Enquanto Jubek ainda estava perdido em confusão, Azadin já havia cavado um grande buraco no chão. Jubek observou a cena, seus dedos apertando o punho de sua espada. Aqueles cadáveres tinham sido deixados para apodrecer nas árvores, despojados até da mais básica dignidade humana. Eles eram como bandeiras, penduradas bem acima do desejo de crueldade de um tirano. Então, como ele poderia apontar sua espada para alguém que simplesmente queria dar um descanso aos mortos? Esse pensamento, de repente, fez Jubek se sentir covarde e patético. No final, ele não era apenas mais um servo leal a um tirano. Com esse pensamento, Jubek embainhou sua espada. Ele caminhou para mais perto de Azadin e começou a cavar com as mãos também. Em pouco tempo, os dois enterraram as vítimas. Arcanjos da sabedoria, coragem e misericórdia, tenham piedade de suas almas. Azadin juntou as mãos e começou a rezar baixinho. Jubek congelou. Azadin era um seguidor do imperador maligno e um membro da família pioneira. No entanto, a oração que ele estava recitando agora era o rito funerário dos Cavaleiros Salvadores. Os Cavaleiros Salvadores eram outra força, separada tanto da Igreja do Rei quanto da família pioneira. Jubek não pôde evitar falar, seu tolo arrogante. Você abandonou o destino de sua família por uma fé herética. Não, eu simplesmente admiro os ideais dos Cavaleiros Salvadores. Azadin falou calmamente. Se não posso seguir o que acredito ser certo, então não há significado no meu nascimento. Ele era claramente apenas um jovem garoto, mas Jubek sentiu um nível surpreendente de maturidade. O que você vai fazer sobre o esquadrão de resgate? Azadin virou a cabeça, mas não respondeu imediatamente. Ele rapidamente desamarrou a alça em seu corpo e puxou um arco longo. Naquela direção, alguém que você respeita
suspeita está se aproximando. O coração de Julbeck deu um solavanco. Ele se virou bruscamente e viu a última coisa que queria ver. Kazel estava caminhando à frente, liderando uma massa densa de soldados armados em direção a eles. O que é isso? Você tinha uma queda por aquela mulher? Você deveria ter me contado antes. Então Kazel sabia de tudo desde o início. Julbeck examinou rapidamente a área e percebeu que o número de homens se aproximando era considerável. Quase todo o esquadrão de resgate havia chegado totalmente armado. Mesmo como um cavaleiro sagrado, Julbeck não tinha confiança de que poderia vencer contra esse tipo de força. Mas ao lado dele, Azadin não hesitou nem um pouco. Ele sacou seu arco e disparou direto contra os soldados. A flecha voou a uma velocidade aterrorizante, curvando-se bruscamente no ar antes de atingir um soldado na retaguarda diretamente no olho. No instante seguinte, gritos ecoaram pelo vale. Azadin não deu aos inimigos tempo para respirar. Ele disparou imediatamente uma segunda flecha. Os soldados na frente já haviam levantado seus escudos, acreditando que aqueles escudos resistentes poderiam facilmente bloquear o ataque. Mas, para choque deles, a flecha perfurou direto o escudo grosso e atingiu o soldado atrás dele. Julbeck congelou. O fato de a flecha poder desviar sua trajetória no ar já era chocante o suficiente, mas a força por trás dela era ainda mais aterrorizante. Quanta força alguém precisaria para fazer algo assim? Você não me perguntou como eu lido com o esquadrão de resgate? Azadin disse de repente. O valor de uma pessoa não é decidido por sua identidade, mas pela crença que ela defende e pelas ações que toma, assim como aqueles que possuem o sangue do rei sagrado, mas massacram seu próprio povo. Então, mesmo que carreguem sangue sagrado, isso não os torna nobres. As ações de Azadin instantaneamente levaram Kaisal à fúria. Ele ordenou imediatamente que Julbeck matasse Azadin, mas antes que o comando tivesse saído completamente de sua boca, Azadin saltou no ar. Enquanto estava no ar, ele puxou a corda do arco repetidamente. Flechas choveram como uma tempestade, não dando tempo aos soldados para reagir. Um grande número de soldados gritou enquanto eram atingidos e desabavam. Desde o início, a batalha foi quase completamente unilateral. Até mesmo Kaisal teve uma de suas orelhas perfurada por uma flecha, mas ele logo percebeu algo. Azadin não estava tentando matá-los. Ele estava tentando fazê-los perder permanentemente a capacidade de lutar. Quem diabos é esse cara? Kaisal rugiu de fúria. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, Azadin apareceu atrás dele em uma velocidade inacreditável. Meu nome é Azadin, um pioneiro sob o comando do imperador. O quê? Um pioneiro? Um daqueles aberrações sem alma? Um soldado começou a suar frio, claramente tendo ouvido muitos rumores sinistros sobre o clã pioneiro. Após a batalha de agora, Azadin já havia usado todas as suas flechas. Kaisal percebeu que essa era a sua chance e ordenou imediatamente que seus homens atacassem. Mas antes que ele pudesse terminar de dar a ordem, Azadin deu um soco nele e o mandou voar. O que chocou Kaisal ainda mais foi que, mesmo após trocar para uma espada longa, o poder de combate de Azadin permanecia aterrorizante. Se você ainda tem coragem, então venha para cima, seu lunático. Os soldados estavam profundamente desconfiados de Azadin, mas também entendiam que, se recuassem, a crueldade de Kaisal seria igualmente aterrorizante. Em meio a um grito após o outro, quase todos os soldados no local perderam a capacidade de lutar. Alguns tiveram os olhos destruídos, enquanto outros desabaram e não conseguiam mais ficar de pé. Após terminar tudo isso, Azadin caminhou até Kaisal. Desculpe por mantê-lo esperando, seu pedaço de lixo, que não traz nada além de sofrimento. Você, seu bastardo, eu sou um nobre. Kaisal tremia de medo, mas logo ele se virou de repente e criou um clarão de luz cegante com magia. Está vendo isso? Esta é a minha magia. Isso prova que possuo uma linhagem nobre incomparável. A luz era tão intensa que até os soldados que tinham acabado de ser cegados gritaram sob seu brilho avassalador. Mas Azadin parecia completamente inalterado enquanto balançava sua espada em direção a Kaisal. O golpe não atingiu um ponto vital fatal. Em vez disso, atingiu um lugar que foi o suficiente para quebrar Kaisal completamente. O que você quer? Dinheiro? Mulheres? Eu lhe darei qualquer coisa. Eu sou um descendente do Deus Rei, um descendente do clã Yaga. Essa identidade era o suficiente para fazer quase qualquer um tremer, mas não teve efeito sobre Azadin. É mesmo? Que coincidência! Eu sou o matador do Deus Rei. Quando a intimidação falhou, Kaisal olhou em volta freneticamente. Por fim, seu olhar pousou em Julbeck, que ainda estava parado ali perto. O que você está fazendo? Me salve. Eu não consigo ver. Talvez o clarão de antes ainda estivesse afetando a visão de Julbeck, porque ele não fez movimento algum. Eu sou um nobre, um descendente do Deus Rei, porque deveria sofrer por causa de alguns plebeus desprezíveis. Kaisal desmoronou e rugiu novamente.
finalmente. No final, ele perdeu seu último olho restante. O decreto do imperador havia sido cumprido. Embora Azadin não tivesse matado ninguém, ele havia dado aos criminosos o castigo que mereciam. Mas, naquele momento, o som de uma espada sendo desembainhada veio de trás dele. Era Jubek. Ele havia sacado sua lâmina. Não importa quão justas sejam suas ações, eu sou um cavaleiro sagrado da Igreja do Rei. Não posso simplesmente ficar parado e assistir. Olhando para o teimoso Jubek, Azadin deu um sorriso amargo. Um cavaleiro sagrado rígido. Você não se parece em nada com os outros cavaleiros. Você ousa zombar de mim? Não. Aquilo foi um elogio. A maioria dos outros cavaleiros da Igreja do Rei são demônios que se juntaram apenas para herdar cargos sacerdotais. No momento em que terminou de falar, uma névoa negra surgiu ao redor de Azadin mais uma vez. Usando uma armadura tão pesada, você nunca vai me pegar. Sob o olhar chocado de Jubek, a figura de Azadin desapareceu no ar. Se o destino permitir, nos encontraremos novamente. Sua voz ecoou pelo ar. Jubek olhou em volta, mas tudo o que viu foram soldados espalhados pelo chão, despojados de sua capacidade de lutar. É verdade, ele realmente nos deixou inconscientes. Jubek riu, sem nem perceber. Ele descobriu que o fardo em seu coração parecia ter desaparecido completamente. Enquanto isso, dentro do castelo Magrave, um grande grupo de chefes de aldeia havia cruzado montanhas e rios apenas para encontrar o pai de Kazel, o Conde Magrave. Como suas aldeias passaram meses sem chuva, eles vieram solicitar uma isenção de impostos. As pessoas estão deslocadas e as ruas estão cheias de cadáveres que se transformaram em mortos-vivos. Nessas condições, não há como arrecadarmos dinheiro suficiente para impostos. Os olhos do Conde Magrave estavam frios. Que audácia! Hoje vocês imploram por alívio fiscal. Amanhã, o quê? Ajuda alimentar? Os chefes das aldeias sabiam que a personalidade do Conde Magrave era distorcida, mas não tinham outra escolha. O Conde disse friamente: se o sangue em seus corpos fosse tão nobre quanto o meu, talvez eu aceitasse essa sugestão. Caso contrário, se perderem o prazo, mandarei enforcar cada um de vocês. No momento em que essas palavras saíram, o salão caiu em um silêncio mortal. Mas, inesperadamente, o Conde Magrave mostrou uma rara misericórdia hoje. Havia uma condição. Eles tinham que encontrar aquela folha de papel para ele. Enquanto o Conde Magrave falava, ele abriu a palma da mão e um livro mágico apareceu do nada. Para aldeões que não sabiam nada sobre magia, isso era nada menos que impossível. Mas o Conde Magrave disse a eles para não se preocuparem, mesmo que não entendessem de magia. Contanto que o desejo em seus corações fosse forte o suficiente, aquela folha de papel responderia ao chamado deles e se revelaria. Se eles realmente a encontrassem, o Conde Magrave prometeu não apenas isentá-los de impostos por 3 anos, mas também fornecer 20 mil litros de trigo todos os anos. Com uma recompensa tão generosa, os chefes das aldeias perceberam que a página era tudo menos comum, hein? Então alguém perguntou seu nome. Uma duplicata do livro do Deus Rei. A voz do Conde Magrave permaneceu arrogante. No momento em que ouviram aquele nome, todos congelaram. Há muito tempo, no continente de Rubris, existiam 8 tronos, e cada trono era ocupado por um membro do clã Yaga que possuía sangue sagrado. Mas o rei Aslat, através de sua habilidade extraordinária, conquistou seus outros 7 irmãos, reivindicou todos os 8 tronos para si e foi coroado imperador. Ao mesmo tempo, os predecessores dos pioneiros, o povo estrangeiro Aragas, também chegaram a este continente. Eles precisavam desesperadamente de terras onde pudessem se estabelecer, e o imperador precisava apagar os vestígios deixados pelos 7 grandes reis. Então ele concedeu àqueles estrangeiros um grimório chamado Canção do Pássaro Amarelo, junto com uma alma conhecida como a Voz do Imperador. Em troca, aqueles estrangeiros fizeram um pacto com o imperador e se tornaram seus pioneiros. A partir daquele momento, as mãos do clã Aragas foram manchadas com sangue sagrado. Eles se tornaram os cães de caça do imperador. Eles traziam punição aos nobres malignos que violavam as leis do imperador. Mas aquela era não durou muito. Após a morte do imperador, o império se dividiu mais uma vez em 8 reinos independentes. A partir de então, o clã Aragas foi rejeitado pelo mundo e chamado de Sem Alma. No entanto, mesmo que o imperador tivesse morrido, o contrato entre eles permanecia em vigor. O clã Aragas ainda tinha que cumprir os deveres dos pioneiros para sempre. Após dispensar os chefes das aldeias, um som suave de farfalhar veio de trás da cortina atrás do conde. Então, uma cobra massiva deslizou para fora. Ela lentamente ergueu seu corpo e se transformou em uma bela jovem com pele bronzeada. Meu senhor, mencionar o nome do livro do Deus Rei talvez tenha sido um pouco imprudente. Bobagem, disse o Conde Magrave friamente. Vocês, bruxas, já não estão ocupados procurando por esse livro agora? Rumores logo se espalharão por todo o continente.
Mesmo encontrar uma página antes de qualquer outra pessoa seria o suficiente. Enquanto o conde falava, ele se virou e perguntou por que a mulher havia vindo. A mulher lhe disse que Cazel havia sido atacado, mas o conde não acreditou que fosse verdade. Afinal, Jubek estava lá. Cazel não deveria ter sido derrotado tão facilmente. O oponente deles era um pioneiro, disse a mulher calmamente. E os pioneiros também estão atrás do livro do Deus Rei, esperando usá-lo para quebrar a maldição que os escraviza. Além disso, a mulher também deu ao conde algumas boas notícias. Cazel não estava morto. Ele apenas foi cegado e aleijado. O conde estalou a língua e disse que enviaria soldados para caçar o pioneiro. Eu entendo, entraria em contato com o comandante imediatamente, mas deixe este assunto para outra pessoa. Enquanto falava, o conde revelou um sorriso sinistro. Já que meu filho é inútil agora, vou apenas gerar outro. Enquanto isso, após deixar o campo de batalha, Azadin estava vagando pela área há algum tempo. Por que se gabar de que o contrato sempre entrará em vigor dentro de 2 dias? Que monte de bobagens. O garoto tolo como ousa falar tão rudemente com a voz do imperador. Uma voz solene ecoou ao lado dele. Aquele que falava não era outro senão o espírito da voz do imperador. Ele ouvia os pedidos dos peticionários e os conectava aos membros próximos da família pioneira. Era um espírito artificial criado pelo imperador, e mesmo séculos após a morte do imperador, seu poder espiritual não enfraqueceu em nada, permaneceu tão poderoso quanto no passado. Só isso provava que o poder do imperador era quase divino, mas Azadin zombou da ideia. Honestamente, o imperador morreu sem aviso e nos deixou seus mensageiros para sermos odiados pelo mundo inteiro. E somos chamados de matadores de deuses, hereges sem alma, e o que quer que eles inventem. E além disso, tive que descartar quase toda a minha bagagem só para chegar aqui em 2 dias. Agora estou praticamente morrendo de sede. As palavras de Azadin deixaram o espírito de coruja incapaz de argumentar. Que infortúnio. Mas não se preocupe, seus atendentes chegarão em breve. Enquanto os dois discutiam, Azadin de repente ficou alerta. Uma chama azul fantasmagórica estava flutuando lentamente pelo ar. Quando Azadin se aproximou, rostos emergiram das sombras. Ele os reconheceu como as pessoas que haviam sido enforcadas na amoreira na entrada da aldeia. Entre eles estava o casal que havia feito o desejo. Os fantasmas juntaram as mãos e se curvaram respeitosamente para ele. Azadin assentiu em resposta. Esta terra carece da luz da virtude real e da bênção dos arcanjos. Não há benefício em permanecer aqui. Por favor, sigam para a vida após a morte. Os fantasmas não responderam às palavras de Azadin. Em vez disso, eles levantaram as mãos juntos e apontaram para o poço da aldeia. Azadin pensou que eles estavam tentando lhe dar água, mas quando ele puxou o balde ansiosamente, descobriu que não havia água alguma dentro. Havia apenas areia junto com uma folha de papel brilhante. Esta é uma das páginas de uma duplicata do livro do Deus Rei, a fonte da autoridade do imperador. Os lábios de Azadin tremeram levemente. Nesse momento, uma chama fantasma passou diante de seus olhos, e as figuras dos fantasmas começaram a desaparecer. Por favor, descansem em paz. Azadin segurou a página brilhante do livro do Deus Rei em sua mão. Se eu aceitar esta missão, posso realmente me libertar da escravidão do meu dever? A voz do imperador respondeu calmamente. Chamar isso de maldição não é exatamente preciso. De acordo com o acordo, este é um dever honroso. Mas tinha que cair justamente nas minhas mãos. Azadin murmurou. A voz do imperador continuou. Você não parece muito satisfeito. Não é exatamente isso que vocês, pioneiros, sempre esperaram. Existem 2 maneiras de encerrar o contrato com o imperador. Primeiro, coletar 100.000 moedas de ouro do imperador. Segundo, obter o livro do Deus Rei. Ainda não estou no ponto em que posso ser feliz. Azadin encarou o livro do Deus Rei em sua mão, sentindo o estranho toque do destino. Afinal, o livro do Deus Rei havia sido rasgado em primeiro lugar por causa do pai de Azadin. Depois disso, Azadin deixou a aldeia e partiu em sua jornada novamente, enquanto a secura em sua garganta continuava a atormentá-lo. Ao mesmo tempo, não muito atrás dele, uma pequena cabeça espiou de trás de um esconderijo. Aquele é o cara. De acordo com os rumores, ele é a pessoa mais inútil e estúpida da família. Amaldiçoado e incapaz de usar magia, a garota tinha o tom cheio de desdém. Claramente, ela acreditava que alguém como Azadin não era qualificado para servir como pioneiro de forma alguma. Senhorita Mídia, deveríamos voltar. Ao lado dela
estava um jovem garoto com a mesma idade. Eu quero testar as habilidades dele. A garota tirou uma flecha. Ah, não, você não pode fazer isso. Ao ouvir que ela queria testá-lo, o garoto entrou em pânico. Nós, atendentes, não temos permissão para simplesmente atacar um pioneiro. Um duelo deve ser aceitável, certo? Não há como eu perder para alguém que nem consegue usar magia. Para garantir que ela não mataria Azadin com um único disparo, a garota pensativamente quebrou a ponta da flecha. O garoto não pôde deixar de lembrá-la, mas ele foi promovido pessoalmente pelo ancião Casas. E daí? Você realmente acha que o ancião Casas, treinando-o por 10 anos, poderia transformá-lo em alguém forte o suficiente para superar todos os outros pioneiros? E depois de deixar de lado suas distrações, a garota puxou a corda do arco com força. Então ela mirou em Azadin e disparou. Esta era a técnica característica da família Aragaza, a flecha dupla. A flecha voa extremamente rápido, disparando direto em direção à cabeça de Azadin. Antes mesmo do ataque atingir o alvo, a garota imediatamente se agachou e se escondeu. Ela ouviu ansiosamente os sons à distância e só ousou espiar depois que tudo ficou completamente em silêncio. Mas o que a recebeu foi uma pedrinha voadora que a atingiu bem na testa. Logo atrás dela veio o próprio Azadin. Aquela flecha de agora há pouco era sua? Foi apenas a minha maneira de cumprimentá-lo? A garota disse casualmente, mas por dentro estava profundamente chocada com o movimento de Azadin. Ela não tinha sentido a aproximação dele de forma alguma. Ele se movia como um fantasma. Ao mesmo tempo, ela notou 2 flechas extras na aljava de Azadin. Claramente, ele havia pegado as flechas que ela disparou. Sem outra escolha, os dois explicaram por que tinham vindo. O nome da garota era Mídia, e ela vinha da família Aetol, uma das 5 famílias fundadoras dos pioneiros. O garoto era Ismail, servo de Mídia. Os dois tinham sido enviados pela família para ajudar Azadin. Me ajudar fazendo isso. Enquanto Azadin falava, ele jogou fora as flechas que tinham acabado de ser usadas para atacá-lo. Eu vi que sua aljava estava vazia, então lhe ofereci minhas flechas. Isso não é uma excelente ajuda? A garota realmente usou essa desculpa para justificar seu ataque, e Azadin suspirou impotente. Vocês dois deveriam apenas ir para casa, crianças. Crianças. No momento em que Mídia ouviu essa palavra, sua expressão escureceu. Eu já disse antes, eu carrego o sangue da família Aetol. Sou muito mais nobre do que um descendente de traidores como você. Linhagem não significa nada para um atendente. Azadin se virou e disse, se vocês vieram aqui para trabalhar para mim, então são meus subordinados. Além disso, você me atacou agora há pouco. Depois de dizer isso, a expressão de Azadin ficou fria. Talvez eu deva ensinar a você as consequências de fazer algo assim. A pressão vinda dele fez Mídia instintivamente recuar. Era essa realmente a pessoa dos rumores? O homem fraco e inútil que qualquer um poderia intimidar? Por favor, perdoe minha grosseria. Se você quer algo de mim, então mostre o devido respeito. Seja como um membro dos Aragaza ou como um inimigo, escolha por si mesma, inimigo ou parente. Quando Azadin fez essa pergunta, Mídia finalmente percebeu que ele não era alguém com quem ela pudesse brincar. Então ela apressadamente baixou a cabeça e pediu desculpas. Embora Azadin tenha aceitado seu pedido de desculpas, ele não cedeu. Ele ainda disse a eles para voltarem de onde vieram, mas assim que se virou, ele pareceu se lembrar de algo. A propósito, vocês dois têm água? Mídia não respondeu. Ela apenas encarou Azadin ferozmente. Eu desafio você para um duelo. Não, este homem é perigoso. Ismail rapidamente tentou impedi-la, mas seu aviso não abalou Mídia nem um pouco. Ela já tinha percebido que os rumores estavam errados. Azadin não era o tolo que as pessoas diziam que ele era. Pelo contrário, ele parecia poderoso e profundamente orgulhoso, mas se ela não ousasse desafiá-lo só porque ele era forte, isso não a tornaria uma covarde. Pioneiro Azadin, eu, Mídia, desafio formalmente você pela sua posição como pioneiro. Você está falando sério? Azadin olhou para ela. Se você vencer, minha posição como pioneiro é sua. Mas se eu vencer, você entende quais serão as consequências? É claro que entendo. Minha vida e minha morte estarão em suas mãos. Tudo o que tenho pertencerá a você. Azadin baixou a cabeça. Ele sabia que sua reputação dentro do clã era ruim, mas ainda assim não havia como ele perder para uma garota de 13 anos. Então Azadin tentou mais uma vez recusar o duelo, apenas para Mídia rejeitá-lo firmemente. Ela se virou e caminhou para trás. Claro, ela não estava tentando fugir. Ela estava simplesmente criando distância entre ela e Azadin. Quando eles estavam a 100 passos de distância, ela finalmente parou ali.
100 passos. Azadin, eu desafio você. Sério, nós realmente precisamos fazer isso. Assim que Azadin estava se sentindo sem palavras, uma voz solene de repente soou de cima. Duelo estabelecido. O pioneiro Azadin aceitou o desafio. Oh, meus deuses! A voz do imperador. E Ismael entrou em pânico também. Dizia-se que todo pioneiro tinha um espírito companheiro e que esse espírito era a voz do imperador. Agora que ele tinha se tornado a testemunha, este duelo não era mais uma brincadeira de criança. Isso é ruim. Ismael ficou inquieto e ansioso. Ele não queria que nada acontecesse à jovem a quem servia. Não há como eu perder. Alguns minutos depois, Mídia estava deitada no chão, coberta de feridas, incapaz de dizer mais uma palavra. Claramente, o resultado do duelo foi completamente diferente do que ela havia imaginado. Ismael relembrou o que tinha acabado de acontecer, seu rosto ainda cheio de descrença, porque ele não tinha flechas. Azadin tinha usado pedrinhas. Normalmente, como um arco tem um ângulo íngreme, qualquer coisa lançada da corda poderia facilmente atingir o dorso da mão do próprio atirador, mas Azadin de alguma forma conseguiu. Ele usou uma técnica passada pelo Saragaza, balançando o arco como uma funda. A pedra rasgou o ar e disparou direto em direção à Mídia. Ao contrário de uma flecha precisa, o caminho da pedra era muito mais difícil de prever, forçando Mídia a se encolher em pânico. A pedra atingiu o chão, ricocheteou, despedaçou-se em vários fragmentos e voou em direção à Mídia novamente. Canção do ralo lunar do pássaro amarelo. Mídia espalhou um escudo nebuloso de luar e bloqueou o ataque por pouco. Mas o próximo golpe de Azadin foi ainda mais absurdo. A pedrinha que ele disparou mudou de direção várias vezes no ar. Claro, isso não era magia. Ele simplesmente tinha adicionado rotação ao projétil, criando um efeito semelhante à magia. Pedras atacaram Mídia de todas as direções e de diferentes ângulos. Felizmente, Ismael gritou a direção do ataque a tempo, permitindo que Mídia evitasse ser atingida. O duelo rapidamente entrou em sua fase final. Azadin expôs deliberadamente uma abertura, fazendo Mídia acreditar que ela tinha encontrado a chance perfeita. Agora, suas lâminas varreram e cortaram precisamente o abdômen de Azadin, mas no instante seguinte, seu corpo se dispersou como uma névoa negra. O que ela tinha atingido era apenas uma pós-imagem. O verdadeiro Azadin já tinha aparecido atrás de Mídia. Mídia tentou conjurar magia e contra-atacar, mas Azadin era claramente mais rápido. Ele agarrou o pulso dela em um movimento rápido e disse calmamente: acabou. No momento seguinte, o punho de Azadin atingiu o estômago de Mídia. Com um impacto estrondoso, ela foi lançada para longe e caiu com força na encosta da montanha. Senhorita Mídia. Ismael não conseguiu mais se conter e correu imediatamente. Eu nunca vou perdoar você, seu bastardo de nascimento humilde. Como ousa machucar minha senhora? Ismael avançou contra Azadin com os dentes cerrados, tentando salvar Mídia. Mas naquele momento, a voz do imperador soou. O duelo acabou. Mídia falhou em seu desafio. Seu destino agora será controlado pelo pioneiro Azadin. E Ismael, porque você interferiu no duelo, você se tornará escravo de Azadin junto com Mídia. A voz do imperador declarou o resultado final no local. Após sua derrota, Mídia foi tomada pela vergonha. Ela imediatamente sacou sua lâmina, pretendendo acabar com sua própria vida. Mas, com um choque metálico agudo, a adaga foi derrubada de sua mão. Azadin já esperava que Mídia fizesse isso após perder o duelo. Desculpe, garotinha, sua vida pertence a mim agora. Sem a minha permissão, você não tem nem o direito de morrer. Mídia cerrou os dentes, tentando desesperadamente se acalmar, observando sua expressão endurecer e depois forçar-se a relaxar. Azadin não pôde deixar de rir. Que garotinha absurda! Azadin não conseguiu conter uma risada. Isso deve ser lição suficiente. Tudo bem, Mídia e Ismael, vocês dois estão livres. O quê? Ao ouvir isso, ambos mal podiam acreditar. Não apenas isso, Azadin até planejou apagar o registro deste desafio. Afinal, você não quer deixar para trás um registro dizendo que brigou com um pioneiro sem motivo, quer? Por quê? Mídia não conseguia entender as intenções de Azadin de forma alguma. Uma garota bonita e talentosa como eu está bem na sua frente e você está apenas me deixando ir sem fazer nada. Beleza e talento? Azadin zombou. Vamos deixar a beleza de lado por enquanto. Se você tivesse metade do talento de Aliri, não teria acabado assim. Aliri era a irmã gêmea de Azadin. Há muito tempo, depois que o imperador morreu inesperadamente, o clã Aragaza venceu a Guerra de Sucessão e obteve uma duplicata do livro do Deus Rei. Na época, cada membro do clã acreditava que poderia usá-lo para quebrar seu contrato com o imperador, mas um traidor apareceu dentro do clã. Seu nome era Acre. Ele roubou a duplicata do livro do Deus Rei e a rasgou, espalhando suas páginas pelo mundo. Embora Acre tenha morrido eventualmente por causa da maldição, o resultado não podia mais ser mudado. Por causa daquela maldição, Acre de alguma forma deu à luz gêmeos. A irmã mais velha, Aliri, e o irmão mais novo, Azadin. Ironicamente, Aliri mais tarde se tornou a pioneira mais forte dos Aragaza. Quando
Quanto ao seu irmão mais novo, Azadin, ele foi tratado como um fracasso sem talento. Depois que Azadin ordenou que os dois partissem, eles ainda continuaram seguindo-o. Eu já disse a vocês que não vou levar vocês comigo. Vão para casa. Nós não estamos seguindo você. Nós apenas temos algo para lhe dar. Enquanto Mídia falava, ela tirou um envelope. Esta é uma carta da pessoa responsável pela região de Sarasama. Azadin aceitou a carta. A carta o repreendia por perder relatórios intermediários demais. Também afirmava que duplicatas do livro do Deus Rei tinham aparecido recentemente ao redor do mundo e que recuperá-las contaria para a avaliação de desempenho. Estava tudo escrito na carta. Parece que os outros pioneiros já sabem também. Depois de ler a carta do chefe regional, Azadin suspirou. Vocês dois sabem disso também? Sabemos. As duplicatas do livro do Deus Rei foram espalhadas pelo mundo porque seu pai traiu a família. A Almídia tinha falado sem a menor hesitação e Ismael não pôde deixar de pisar no pé dela. Por que foi isso? Por que você pisou em mim? Mídia claramente não tinha percebido o quão sério era o assunto. Esqueça. Azadin percebeu impotente que, no final, ele ainda tinha que seguir as instruções da carta e ir ver o chefe regional. Tudo bem. Obrigado por entregar a carta. Eu a recebi. Então podemos viajar com você por um tempo? Os olhos de Mídia brilharam. Posso te contar o que tem acontecido na família ultimamente? Não é como se esta estrada fosse minha. Siga-me se quiser. Depois de dizer isso, Azadin caminhou direto para a frente. Tudo bem. Mídia imediatamente o seguiu com entusiasmo. Azadin estava agora na área mais remota do território de fronteira de Sarasama. Mesmo que seguissem a estrada principal, não havia como saber quanto tempo levaria para chegar a Sarasama. E toda esta região parecia estar sofrendo com a seca há um mês inteiro. Felizmente, eles descobriram um pequeno riacho ao longo do caminho. Então, o grupo se preparou para ir até lá e encher seus cantis. Mas, naquele momento, uma voz soou repentinamente à distância. Ei, quem deu permissão para vocês pegarem água da nossa nascente? 6 homens que pareciam bandidos locais os cercaram imediatamente. Azadin não queria problemas, então ele simplesmente perguntou o que eles queriam. Tudo o que vocês têm, é claro. Matem as mulheres e deixem os homens para nos divertirmos. Confiando em seu número, os bandidos se aproximaram com sorrisos arrogantes. Deixem-me perguntar mais uma vez. Realmente não há espaço para conversar? Por que esse pirralho fala tanto? E olhe para aquela máscara no rosto dele. O que ele deveria ser? Um palhaço! Sob a ordem do líder, os bandidos lançaram seu ataque imediatamente, mas Azadin apenas esmagou as pedras em sua mão e os 3 homens à frente foram instantaneamente derrubados no chão. Os 3 restantes ficaram paralisados pelo poder de combate que Azadin acabara de mostrar e perderam completamente a vontade de lutar. Desculpe, não sabemos com quem estávamos nos metendo. Os bandidos se ajoelharam e revelaram suas identidades. Eles tinham sido recrutados à força pelo filho do Conde Magrave e sua missão era procurar uma duplicata do livro do Deus Rei. A região interior já estava caindo no caos por causa da seca e muitas pessoas estavam perto de se tornarem refugiadas ou bandidas. Mídia achou que eles estavam inventando tudo, mas Azadin sentiu que eles não estavam mentindo. Afinal, nenhum mercador ou viajante passaria normalmente por esta estrada. Então, para silenciá-los, deveríamos apenas matá-los. Mídia deu a sugestão como se não fosse nada. Espere, eu não sou o tipo de pessoa que mata os outros casualmente. Se não os matarmos, mesmo que eles realmente mudem de atitude, eles ainda exporão nossa rota. Ismael concordou com Mídia, mas Azadin acreditava que cada pessoa só tinha uma vida, e eles deveriam ter a chance de se arrepender. Sim, exatamente. Vidas humanas importam. Meu senhor é verdadeiramente sábio, justo e misericordioso. Abençoado seja seu coração generoso. Se alguém não soubesse, pensaria que esses bandidos conheciam Azadin há anos. Sua bajulação já estava polida à perfeição. Azadin olhou para eles e sorriu. No segundo seguinte, ele deu um soco no líder dos bandidos. Ainda assim, cada um de vocês precisa sair daqui com uma lembrança permanente. Não se movam, caso contrário, não será apenas o seu globo ocular que voará para fora. Será o seu rosto inteiro. E quando os 2 bandidos restantes ouviram isso, eles congelaram completamente. Ei, não brinque assim. Eu já disse a vocês, não se movam. É apenas um olho. Um grito estridente explodiu pela floresta. Dezenas de minutos depois, Azadin soltou os bandidos como prometido. Seu bastardo, vou te amaldiçoar até o dia em que você morrer. Os bandidos caolhos pareciam ter esquecido completamente sua bajulação anterior e agora o xingavam a plenos pulmões. Mas, naquele momento, uma mão enorme apareceu de repente. Aquela mão esmagou um deles até a morte em um instante. Aquele que apareceu era um troll enorme. Ele casualmente agarrou os homens restantes e os enfiou na cesta de bambu em suas costas. Enquanto
Enquanto isso, o Troll avistou a vila à distância. Uma vila humana. Comida! Aí vou eu. Depois que todos comeram e beberam até se fartar, o grupo de Azadin partiu novamente. Mídia não pôde deixar de falar. No começo achei que você estava simplesmente deixando-os ir, mas depois de ver o que você fez, acho que foi uma boa jogada. Azadin disse calmamente. Pessoas que intimidam os fracos e roubam um dos outros só conseguem entender esse sentimento quando se tornam fracas também. Uma vez que percam um olho e se tornem fracos, eles finalmente serão capazes de sentir o que os outros sentiram. Azadin era gentil, mas aqueles que mereciam punição ainda seriam punidos. Ainda assim, comparado àqueles bandidos, ele estava mais preocupado com outra coisa. Os bandidos mencionaram que o Conde Magrave também estava procurando por duplicatas do livro do Deus Rei. E Ismael repetiu os rumores que ouvira na estrada. Será que o Conde Magrave perdeu poder político, então ele quer obter uma duplicata do livro do Deus Rei e usar sua magia para acender novamente? Alguém obcecado apenas em ganhar poder era perigoso demais. Então, antes de deixar o território de Magrave, Azadin removeu sua máscara. Era o símbolo de um pioneiro, uma máscara em formato de águia que se destacava nitidamente. Mas, no momento em que Azadin tirou a máscara, tanto Midia quanto Ismael ficaram atordoados. Seu nariz era alto, seus ossos da sobrancelha eram claros, e seu rosto poderia ser chamado de bonito, mas onde seus olhos deveriam estar, havia apenas uma cicatriz estendendo-se pelo rosto. Você não tem olhos? É por isso que sou chamado de Azadin. O nome Azadin vem de um dragão maligno sem olhos nos mitos antigos do clã pioneiro. Segundo a lenda, Azadin, o dragão maligno sem olhos e encarnação da morte, lutou incessantemente contra o anjo da justiça, Alair, até que destruíram um ao outro no dia do apocalipse. Mas você não parece cego de jeito nenhum. Azadin explicou que ele também não sabia o motivo. Ele nasceu sem olhos, mas isso não afetou sua visão. E a cicatriz, onde seus olhos deveriam estar, foi deixada por sua irmã mais velha, Aleire. Azadin ainda se lembrava claramente do que ela dissera naquela época. Se o que deveria estar lá falta, isso na verdade faz parecer um pouco mais natural. Graças àquela cicatriz, uma vez que Azadin removia sua máscara, ele podia se disfarçar perfeitamente como um peregrino cego. Depois de caminhar por quem sabe quanto tempo, eles finalmente chegaram à estrada principal, perto da fronteira. Esta era a Estrada do Imperador, a grande rota que conectava as principais cidades por todo o continente. A vila construída na entrada desta estrada era chamada de Vila do Portão Leste. Como o nome sugeria, ela servia como o portão que levava à Estrada do Imperador. Midia e Ismael congelaram quando viram a inspeção acontecendo no portão. Nunca foi tão ruim da última vez. Naquela época, as pessoas podiam passar desde que pagassem um pequeno pedágio. Mas agora, os homens conduzindo a busca claramente não pareciam pessoas decentes. Os mercenários estavam praticamente saqueando em público. Azadin supôs que eles estavam procurando tão cuidadosamente porque buscavam duplicatas do livro do Deus Rei. Nesse momento, um mercador próximo falou com Azadin: Senhor, você é cego? Sim, essas duas crianças são órfãs, viajando comigo em peregrinação. Pelas palavras do mercador, Azadin confirmou sua suspeita. Eles estavam de fato procurando por duplicatas do livro do Deus Rei. Qualquer um que encontrasse uma receberia uma recompensa enorme. Isso seria problemático. O problema era que Azadin carregava consigo uma página de uma duplicata do livro do Deus Rei. Justo quando ele pensava em como lidar com a situação, uma comoção começou logo à frente. Vocês não disseram que estavam procurando pelo livro do Deus Rei. Então por que estão pegando meu dinheiro? Suma daqui. Ninguém sabe que forma um grimório pode assumir. Talvez seja um grimório em forma de dinheiro. Vamos levá-lo para uma inspeção cuidadosa. Se confirmarmos que não é o livro do Deus Rei, devolveremos a você. Os mercenários fizeram soar razoável, mas não havia como eles devolverem o que tinham roubado. A filha do homem também se adiantou para detê-los, mas os mercenários não se importaram nem um pouco. Aqueles malditos bastardos. O que devemos fazer? Lutar contra eles? Espere, vamos ver o que acontece primeiro. Azadin os deteve. Ele notou um mensageiro caminhando para o meio dos mercenários. O mensageiro pareceu trocar algumas palavras com eles, e os rostos dos mercenários mudaram de imediato. Eles começaram a guardar suas armas e bens roubados. Isso é o suficiente por hoje. Eles só permitiram que as pessoas que já tinham sido revistadas passassem. Todos os outros foram ordenados a ficar nas hospedarias fora do portão. E depois disso, os mercenários entraram no portão e o fecharam atrás de si. O que está acontecendo? O mercador franziu a testa com raiva. Ouvi dizer que encontraram um troll por perto. Azadin disse ao mercador calmamente: minha audição é aguçada. Eu ouvi claramente o que eles disseram agora há pouco. O quê? Os mercadores e viajantes deixados do lado de fora do portão ficaram todos aterrorizados quando ouviram isso. Eles bateram no portão com toda a força, mas os soldados lá dentro os ignoraram completamente. Dentro da cidade, um homem de cabelos brancos sentava-se em uma carruagem
passagem. Ele era o filho ilegítimo do conde Magrave, Tark. Depois de ouvir que um troll estava vindo, ele imediatamente se preparou para abandonar a cidade e fugir com seus soldados. Afinal, um troll já era difícil o suficiente de lidar, e este estava com tropas de goblins. Tark não tinha motivos para desperdiçar seus soldados particulares lutando aqui. Não havia o que fazer. Eles recuariam com os espólios. Nesse momento, alguém chamou Tark de repente. Era o chefe da vila de Arctung, perguntando como essa situação deveria ser tratada. Tark não levou isso a sério de jeito nenhum. Obviamente vocês os repelem. Vocês receberam treinamento suficiente. Devem ser capazes de lidar com isso. Deixo este lugar inteiramente em suas mãos. Depois de dizer isso, ele fugiu em sua carruagem. Mas a milícia liderada pelo chefe de vila interino tinha recebido apenas um dia de treinamento. Enviá-los assim não era diferente de enviar ovelhas para o matadouro. O chão parecia estar tremendo. Assim que o sol estava prestes a se pôr, o chefe de vila interino desobedeceu às ordens e abriu o portão. Ele sabia muito bem que a milícia, composta principalmente por homens de meia-idade envelhecidos, nunca conseguiria defender a vila por conta própria. Então ele decidiu deixar os mercadores e mulheres entrarem na cidade para ajudar na defesa, enquanto os jovens e fortes ficavam na vila e os idosos, os fracos, as mulheres e as crianças iam se abrigar. Por causa desse arranjo, o grupo de Azadin seguiu a linha de evacuação. Como estavam disfarçados de um cego e 2 crianças, os aldeões os trataram com especial gentileza, até lhes dando a única lanterna que tinham. Azadin entendeu a intenção do chefe da vila. Ele não estava tentando expulsar aquelas pessoas. Ele estava tentando protegê-las, porque a situação dentro da cidade era, na verdade, muito mais perigosa do que fora. Enquanto dizia isso, Azadin pareceu pensar em algo e parou. Então, é aqui que nossos caminhos se separam. Assim que terminou de falar, uma névoa negra envolveu o corpo de Azadin. Alguns segundos depois, ele desapareceu completamente. Do outro lado, o troll havia chegado diante da cidade com um enxame de goblins. Apenas sua formação densa era o suficiente para fazer as pessoas tremerem. Mas o inimigo mais problemático ainda era o troll que os liderava. Ele tinha mais de 5 metros de altura, uma altura aterrorizante. Depois de matar tudo em seu caminho por várias estradas ramificadas, o troll já havia capturado vários humanos. Todos vocês são meus. Comida para gordo. Enquanto falava, o troll levantou sua perna direita e a golpeou com força contra o chão. A muralha da cidade tremeu violentamente de imediato. Flechas de fogo, ordenou o chefe interino da vila. Os arqueiros começaram a atirar imediatamente, mas quase todos os goblins carregavam um escudo. Então o ataque não foi muito eficaz. E então, o troll na frente pegou uma rocha maciça. Ele arremessou a pedra direto no portão da cidade. O impacto aterrorizante quase destruiu o portão no mesmo instante. Vendo os humanos caírem completamente em desvantagem, alguns aldeões começaram a hesitar. Devo fugir? Se eu fugir agora, talvez ainda consiga sobreviver. Naquele momento, um mago goblin, escondido nas proximidades, levantou um cajado feito especialmente. O livro do Rei Deus. O livro do Rei Deus é meu. Assim que essas palavras foram ditas, um homem usando uma máscara de falcão apareceu de repente e chutou o mago goblin. E não apenas isso, quando os aldeões foram atacados pelo troll, ele também salvou 2 deles de passagem. Aquele que havia chegado era Azadin. Eu vou ajudar vocês a defender o portão. Quem é você? O chefe interino da vila ficou atordoado com o movimento de Azadin, apenas um pioneiro do imperador de passagem. Enquanto Azadin dizia isso, ele removeu a armação do arco de sua cintura e começou a encordoá-lo. Um pioneiro do imperador? Um pioneiro? Enquanto todos ainda estavam confusos, Azadin já havia saltado da muralha da cidade. Ele estendeu a mão, pegou uma flecha e disparou. A flecha se dividiu em 2 no ar. No segundo seguinte, ambas as flechas perfuraram os olhos do troll ao mesmo tempo, e o troll gritou enquanto caía para trás. Em frenesi, o troll balançou o machado de obsidiana em sua mão violentamente, mas após perder ambos os olhos, ele mal conseguia andar em linha reta. Azadin aproveitou a chance e saltou sobre a cabeça do troll. Então, começou a eliminar os goblins restantes. Tão forte! A batalha mudou em um instante, e o troll mais forte já havia perdido sua capacidade de lutar. Bem nesse momento, a cesta que ele usava para carregar seus espólios virou de repente, e os humanos lá dentro lutaram para sair rastejando. Azadin notou que o mesmo grupo de bandidos de antes estava entre eles. Naquele momento, o mago
mago Goblin lutou para ficar de pé novamente. Seu braço começou a sofrer uma mutação de uma forma grotesca. O livro do Rei Deus é meu, eu me tornarei o rei de todas as raças. Pedaços de carne vermelho-sangue explodiram do corpo do Goblin como cordas. Dentes afiados brotaram daqueles pedaços de carne e começaram a despedaçar tudo o que tocavam. Azadin estalou a língua enquanto observava a cena bizarra se desenrolar. Os deuses curtos, o rei dos dentes. Os deuses curtos eram divindades selvagens que existiam nesta terra antes mesmo dos Yagas chegarem, e muitas bestas mágicas serviram a eles no passado. O monstro continuou devorando os cadáveres próximos. Então, a cabeça do Goblin emergiu de dentro da massa de carne. Venham, cães dos Yagas, entreguem o livro do Rei Deus. O mago Goblin levantou seu cajado e, no instante seguinte, um feixe de luz disparou em direção a Azadin. A luz iluminou diretamente a duplicata do livro do Rei Deus escondida em Azadin. Mas antes que o Goblin pudesse dizer mais alguma coisa, a flecha de Azadin já havia passado raspando por sua cabeça. O que foi aquela luz agora há pouco? Parecia apontar para o livro do Rei Deus. Eles também estão procurando por ele? Azadin sentiu uma estranha sensação de dúvida. Enquanto pensava, ele esquivou dos ataques do monstro. Então, Azadin pegou uma espada Goblin enferrujada do chão e avançou direto. Com um brilho de aço, ele cortou a carne coberta de dentes. Os dentes que cresciam da carne eram enormes, mas suas raízes eram superficiais, tornando-os surpreendentemente frágeis. Tolo arrogante! Eu sou o Rei dos Dentes. Não, você não passa de um lacaio patético criado pelo Rei dos Dentes. Azadin corrigiu o Goblin calmamente. Os dois lados se enfrentaram novamente e, imediatamente, ao mesmo tempo, a espada na mão de Azadin começou a soltar fumaça. O poderoso fluido digestivo secretado pelos tentáculos do monstro estava corroendo a lâmina. Azadin não teve escolha a não ser jogar a espada fora. Essa luta já lhe causara problemas demais e, ainda assim, não lhe oferecia nada em troca. Mas, com aqueles tentáculos mortais cobertos de dentes o atacando, ele não tinha tempo para lamentar a perda de uma arma. Os aldeões, observando das proximidades, começaram a entrar em pânico. Flechas de fogo. Temos que encontrar uma maneira de ajudar aquele pioneiro, gritou o chefe interino da vila. Mas se a igreja do rei descobrir que ajudamos o clã pioneiro, isso é um crime grave. Mesmo sendo uma ofensa grave, o chefe interino da vila zombou da ideia. Aquelas pessoas malditas da igreja do rei já nos abandonaram. Quem vai nos punir agora? Estamos apenas tentando atacar o monstro. Depois que o monstro for derrotado, podemos nos preocupar em prender o clã pioneiro mais tarde. Isso funciona. É, exatamente. Os aldeões levantaram seus arcos juntos e começaram a disparar. Azadin olhou para as flechas voando sobre sua cabeça e deu um sorriso amargo. Comparadas às flechas que ele disparava, essas eram dolorosamente fracas. Se ao menos eles dessem aquelas flechas para ele. Ainda assim, pelo menos enquanto lutavam contra o monstro, os aldeões estavam tratando Azadin como um dos seus, e isso o satisfazia o suficiente. Então, Azadin pegou um dente afiado que parecia uma presa de tubarão. Ele virou de lado e o arremessou com um balanço afiado de seu braço. A presa rasgou o ar, despedaçou um tentáculo e então penetrou profundamente no corpo do monstro. A dor repentina fez o monstro se debater violentamente. Bom, parece que isso funciona. Azadin continuou pegando os dentes que ele havia cortado anteriormente com a espada. Ele os lançou com fúria em sucessão e as presas afiadas voaram para dentro do monstro, perfurando-o e deixando-o cheio de buracos. Incapaz de suportar a dor, a cabeça do Goblin emergiu de dentro do monstro novamente. Seu bastardo, eu estava prestes a me tornar a bengala de dentes. Por que você está me impedindo? Infelizmente para você, eu sou o assassino do Rei Deus, respondeu Azadin. Assim que terminou de falar, ele jogou o outro dente afiado. A presa dividiu instantaneamente a cabeça do Goblin em duas. Logo depois disso, o corpo maciço do monstro começou a colapsar. Azadin evitou cuidadosamente os pedaços de carne no chão e pegou o cajado mágico caído. Mas, naquele momento, a voz de um aldeão veio de trás dele. Herege sem alma. Os aldeões estavam encarando Azadin e alguns até haviam puxado as cordas de seus arcos. Que rude! Uma vez que a corda de um arco é puxada, ela pode disparar facilmente por acidente. Entre a multidão, algumas pessoas estavam claramente gratas pela ajuda de Azadin e algumas estavam dispostas a recebê-lo, mas outros estavam desconfiados. O que você realmente quer? Por que você nos ajudou a destruir aqueles monstros? Não me diga que você mesmo trouxe esses monstros para cá. Alguns deles odiavam o clã pioneiro tão profundamente que começaram a distorcer
ser tudo contra ele. Afinal, eles haviam sido ensinados que os pioneiros do imperador eram hereges sem alma, seres aterrorizantes que mereciam a morte. Então não era estranho que pensassem dessa maneira. Todos escutem. Azadin levantou a voz. Eu simplesmente completei uma tarefa de acordo com a moeda de ouro do imperador, porque alguém usou uma moeda de ouro do imperador para fazer um desejo por todos vocês. Quem foi? Não me diga que essa pessoa está entre nós. Não tenho de obrigação de lhes dizer e nem o direito de revelar. Azadin ignorou a multidão em pânico. Agora posso passar? Ou vocês vão lutar comigo em nome da doutrina da igreja do rei? Não insulte nossa fé. Os aldeões falaram de forma dura, mas nenhum deles ousou atirar de fato. Então, eu vou indo. Azadin subiu na muralha com facilidade. Então pegou um punhado de flechas da aljava. Levar algumas flechas não deve ser um problema, certo? Ninguém tem permissão para atacar. O chefe interino da vila parou todos imediatamente. Então baixou a voz e sussurrou. Obrigado. Que tolice. Dizer algo assim pode levar você à execução. Azadin disse isso, saltou do muro e entrou pelo portão. A moeda de ouro. Impressionante. Você realmente consegue mentir sem nem piscar? A voz do imperador ecoou no ouvido de Azadin. Você não acha que eles foram longe demais? Você os ajudou a expulsar os monstros. E foi assim que eles te trataram. Todos têm momentos de fraqueza, Azadin disse calmamente. De qualquer forma, eles me trataram decentemente quando pensaram que eu era um cego. Isso é o suficiente para mim. Eles merecem ser tratados com gentileza também. Depois de dizer isso, Azadin apressou o passo. Ainda assim, estou exausto. E depois de todo aquele trabalho, nem sequer ganhei uma única moeda de ouro. Depois de correr pela estrada por cerca de meia hora, Azadin logo viu Mídia e Ismail. Para esperá-lo, os dois tinham se separado deliberadamente do grupo de evacuação. O quê? Você derrotou um dos deuses Kurt? Depois que Azadin contou a eles o que tinha acontecido, ambos ficaram atordoados. Mas Ismail rapidamente baixou a cabeça. Você gastou todo aquele esforço por nada e nem sequer recebeu uma única moeda. Azadin disse a ele que ajudar pessoas necessitadas era uma coisa boa. Sem ideais como esse, a vida se tornaria dolorosamente monótona. Enquanto falava, Azadin de repente tirou um cajado. A propósito, Mídia, você sabe o que é isto? Quem? É um cajado mágico? Mídia aceitou o cajado antigo que Azadin lhe entregou. Era algo que Azadin tinha tomado do Kurt Dodge. Ele estava cansado demais agora e precisava se concentrar para avaliá-lo adequadamente. Ah, certo. Enquanto Mídia falava, seus olhos se arregalaram de repente. Você está confiando isso a mim porque me aceitou como sua atendente? Não exatamente. Mas quando você encontra parentes tão longe de casa, você pode pelo menos ajudar com algo tão pequeno. Mídia assentiu, mas então pediu a Azadin que lhe prometesse uma coisa também. Tudo bem, sem problemas. Me conte amanhã. Depois de dizer isso, Azadin saltou para a frente. Precisamos nos apressar e continuar nos movendo. Algumas horas depois, eles finalmente alcançaram o grupo de evacuação. Ah, vocês estão a salvo. Graças a Deus. Todos ficaram aliviados ao ver o grupo de Azadin ileso. E depois de alcançá-los, Azadin disse que sua audição era aguçada e que ele tinha ouvido gritos de vitória vindos da vila. Então eles poderiam voltar agora. Os refugiados estavam meio convencidos e meio duvidosos, mas quando viram luzes brilhando da vila do Portão Leste no topo da colina, eles tinham basicamente certeza de que a vila estava segura. Enviem algumas pessoas de volta para confirmar a situação primeiro, depois decidam o que fazer. Azadin sugeriu isso e todos concordaram. Então as pessoas pararam temporariamente de fugir e escolheram vários corredores rápidos para retornar à vila e confirmar a situação. Após escoltar os aldeões de volta à cidade em segurança, Azadin correu imediatamente em direção ao seu próximo destino. Depois de ficar tão exausto, não havia como ele deixar todo aquele esforço ser desperdiçado. Dezenas de minutos depois, Azadin chegou perto de um acampamento. Estacionados lá estavam o filho ilegítimo do Conde Margrave, Tark, e os mercenários que ele tinha contratado. Na escuridão, alguém estava observando-os silenciosamente. E quando aquele alguém viu o baú de espólios de Tark, a voz dos olhos do imperador brilhou de uma vez. Agora, isso é um grande saque. Exatamente. Azadin sussurrou. Meus fundos de viagem estão quase acabando. Na manhã seguinte, bem cedo, Tark reuniu todos os mercenários. O que está acontecendo? Vocês realmente deixaram alguém roubar nossos pertences. Os mercenários explicaram que tinham sido atacados e ficaram inconscientes antes mesmo de poderem reagir. Mas Tark não se importou. Se vocês pegam o dinheiro, vocês fazem o trabalho. Então ele voltou sua raiva para o capitão mercenário. E isso é responsabilidade sua. 1 mês de salário será deduzido. Alguma objeção? O capitão só pôde concordar. Além disso, um dos meus próprios
próprios pertences também sumiu. Não importa como eu olhe pra isso não foi feito por um ladrão comum. Parece que isso termina aqui. Tark não era estúpido. Ele sabia que, se continuasse insistindo no assunto, os mercenários poderiam se amotinar no local. No entanto, o capitão mercenário, cujo salário tinha acabado de ser deduzido, não parecia satisfeito. Ele disse calmamente: aposto que aquele que roubou aquilo vai para uma vila próxima. Sr. Tark poderia nos ordenar a conquistar aquela vila? O quê? Espere. A vila mais próxima daqui é a vila de Parada que passamos no caminho, não é? Aquele lugar é administrado por nobres. Não será fácil. Tark rejeitou a sugestão, então apontou para o capitão mercenário e o amaldiçoou, dizendo-lhe para cuidar do seu tom. Mas o capitão mercenário apenas sorriu. Não importa. Mesmo que você recuse, nós vamos saqueá-la em seu nome. O que você disse? O que isso deveria significar? Tark olhou confuso para o capitão mercenário, que tinha começado de repente a dizer coisas estranhas. Naquele momento, o capitão mercenário sacou uma pequena faca e a cravou com força no baixo ventre de Tark. Capitão! Os mercenários também ficaram assustados com a traição repentina. Ele tinha acabado de cravar uma lâmina direto no estômago do empregador deles. Não se preocupem, este punhal veio de uma bruxa. Tark ficou chocado. Ele sentiu claramente uma dor aguda em seu abdômen. No entanto, não havia sangue, nem mesmo um ferimento? Não, mais precisamente, o punhal tinha de alguma forma se transformado em uma aranha estranha e ela rapidamente se enterrou em seu estômago. O capitão mercenário sorriu enquanto encarava Tark. Você ainda está bem agora, não está? Tark entrou em fúria e sacou sua espada. Mesmo como um filho ilegítimo, ele tinha recebido um treinamento sólido em esgrima, mas o capitão mercenário à sua frente apenas assobiou. Tark sentiu instantaneamente uma dor aguda em seu baixo ventre, então caiu de joelhos. Vamos lá, acalme-se primeiro. A aranha dentro do seu estômago só lhe deu uma pequena mordida agora há pouco. Se você se recusar a me obedecer, ela vai botar ovos dentro da sua barriga. E quando essas coisas chocarem, Tark tremeu todo e lutou para se levantar. O que você quer que eu faça? Os mercenários olharam para seu capitão com medo estampado em seus rostos. Todos pareciam estar pensando a mesma coisa. Ele nunca tinha sido assim antes. Eu quero requisitar a vila de Parada e encontrar aquele que roubou meus pertences. O capitão mercenário sorriu enquanto falava, mas seus olhos brilharam com uma intenção assassina cruel. Enquanto isso, Azadin tinha retornado para Mídia e Ismail. No baú de espólios de Tark, ele tinha encontrado outro cajado conectado aos deuses Kurt. Então ele queria que Mídia o avaliasse, mas Ismail de repente o arrancou do lado. Deixe comigo. E um momento depois, Ismael começou a avaliação. Ele disse que podia sentir 2 tipos de mana dentro do cajado, verde e preta. Se pertencesse ao Rei Devorador de Dentes, deveria haver também mana vermelha misturada. Azadin supôs que o cajado poderia ter vindo de outro membro dos deuses Kurt. E Ismael concordou com esse julgamento. Quanto à função do cajado, era usado para localizar um certo item especial. Ouvindo isso, Azadin fez uma pausa. Então esta coisa é usada para localizar duplicatas do livro do Deus Rei. Nesse caso, quem quer que tenha perdido este cajado definitivamente não vai nos deixar ir. Depois de pensar sobre isso, Azadin retornou ao acampamento dos mercenários para observar a reação deles. A atmosfera hoje estava completamente diferente de ontem. Os mercenários pareciam estar mantendo suas armas e equipamentos, preparando-se para iniciar uma guerra. Azadin contou a Mídia o que tinha observado. Eles pareciam estar se preparando para atacar a vila de Parada. Mídia congelou quando ouviu isso. Aquela vila não é comum em escala, está muito além de um assentamento rural normal, então ela supôs que os mercenários devem ter sido forçados a isso por algo. Caso contrário, eles nunca tomariam uma decisão tão suicida. Então Azadin decidiu evitar os mercenários e ir para a vila primeiro. E, enquanto o sol se punha, Azadin mais uma vez se disfarçou de cego e passou pelo posto de controle com facilidade. Ele entrou na vila de Parada. Era chamada de vila, mas em uma região pouco povoada, chamá-la de cidade grande não seria um exagero. Naquele momento, a vila de Parada estava realizando um mercado e carroças de caravana enchiam o espaço aberto perto da entrada. É a companhia comercial Krasar. Ótimo. Quando Mídia e Ismael viram as carroças ostentando o estandarte da companhia comercial Krasar, eles ficaram instantaneamente encantados. Isso porque esta companhia comercial era uma das organizações de fachada administradas pelo clã pioneiro, o povo Aragaça. Em outras palavras, cada membro da empresa era um Aragaça. Assim que Azadin se aproximou, os artistas e guardas da caravana o notaram. Um por um, eles revelaram sorrisos maliciosos. Ora, se não é o famoso 108 pioneiro Lord Azadin,
Você só é um pioneiro há 3 meses, já tem 2 atendentes? Bastante impressionante. Azadin suspirou. Era sempre assim. Aos olhos do clã pioneiro, Azadin era o filho do traidor Akrai, alguém que nunca poderia ser perdoado. Ainda somos parentes, pelo menos. Ferrar minha cabra para mim, você consegue dar conta disso, certo? Claro, não ousaríamos desobedecer ao seu comando. Azadin virou-se e entregou os objetos de valor que tinha roubado dos mercenários para outra pessoa. Troque isso por dinheiro também. Além disso, se você tiver pontas de flecha de aço azul, poderia conseguir algumas para mim? Ora, você trouxe algumas coisas boas com você, de onde você as roubou. Azadin podia ouvir o escárnio em suas vozes, mas ele já estava acostumado com isso. Pior ainda quando Azadin disse que queria tomar um banho e trocar de roupa. Alguém da caravana realmente jogou um vestido nele. Você pode parar com essas brincadeiras infantis. Eu realmente não quero lutar com você. Azadin suspirou e devolveu as roupas. O que você acabou de dizer? Você quer lutar conosco? Você está tentando se matar? Se você não tivesse tido sorte e se tornado um pioneiro, você não seria melhor do que nós. Como se viu, os membros da companhia comercial Karazar eram todos colegas de treinamento da corte de Azadin. Nesse momento, não? Uma voz ecoou de repente. Se você está realmente tão chateado, então desafio para um duelo. Quem falou foi Midia. Um duelo? Você está louca, garotinha? Aquele cara não consegue nem aguentar um soco meu. Eles encararam Midia com maldade, mas sua expressão não mudou. No instante seguinte, Midia se moveu. Ela usou uma técnica de pés leves da canção do pássaro amarelo e desapareceu da vista de todos. Em um piscar de olhos, Midia tinha saltado para as costas de um dos antigos colegas de Azadin, sua adaga pressionada contra a garganta dele, e o homem entrou em pânico imediatamente. Espere, garotinha, o que você está fazendo? Você entende a situação? Eu sou um descendente da família Edel, seu lixo de origem humilde. Como ousa mostrar tal desrespeito ao meu pioneiro? A adaga na mão de Midia tremia levemente, cortando a pele enquanto o sangue começava a escorrer. Sua atitude assassina deixou os membros da companhia comercial perdidos. Pelo jeito dela, ela realmente parecia pronta para levar isso até o fim. Naquele momento crítico, uma voz veio da multidão. Tudo bem, tudo bem. Todos se acalmaram. O orador era um jovem loiro chamado Derek, o líder daquela caravana. Quanto tempo, Azadin? Peço desculpas em nome da minha equipe. Então, você poderia parar por aqui? Com a aparição do líder, a situação finalmente se acalmou. Depois que a farsa terminou, Derek caminhou até Azadin. Vá tomar um banho primeiro. Depois disso, vamos fazer uma refeição juntos. Derek tinha algo que queria perguntar a Azadin. É claro que não era sobre os dois. Era sobre a irmã mais velha de Azadin, a Lyre. Acontece que, quando Derek era muito jovem, ele uma vez atacou a Lyre, mas foi derrotado severamente em troca, especialmente seu tornozelo, que foi estilhaçado. O acampamento da caravana era composto por muitas tendas. Depois de se banhar dentro de uma delas, Azadin sentiu-se muito melhor. Lorde Azadin, a voz de Ismail soou de repente. A Lyre tem o mesmo sangue que você e ela é respeitada por todos, não é? Ouvi dizer que qualquer um que ouse questioná-la acaba pagando o preço. O que Ismail queria dizer era que Azadin deveria aprender com o jeito de fazer as coisas de Alairi. Dessa forma, ele não teria que sofrer esse tipo de humilhação novamente. Mas Azadin recusou educadamente. Todos deveriam ter seu próprio estilo. Após seu banho, Azadin compareceu ao convite de jantar de Derek. Assim que a refeição começou, Derek não pôde esperar para perguntar sobre a situação atual de Alairi. Mas Azadin disse que não sabia de nada. Você nem se importa com sua própria irmã. Com as habilidades dela, ela não é exatamente alguém com quem eu precise me preocupar, é? Enquanto Azadin falava, ele estendeu a mão para uma maçã, mas Derek afastou o prato antes que ele pudesse pegar uma. Seu subordinado atacou membros da companhia comercial, certo? Você sabia que eles eram da família Saban e ainda assim ousou tocá-los. Azadin não respondeu. Em vez disso, ele tirou o cajado que havia tomado dos deuses Kurt. Recentemente, derrubei um grupo de trolls e goblins e obtive isto. Você sabe o que é? Derek assentiu. O chefe regional tem procurado por você por causa disso. Os cultistas dos deuses Kurt estão procurando por duplicatas do livro do Deus Rei. E esta é a ferramenta que eles usam para localizar essas duplicatas. Então todos em Aragaça sabiam sobre essas coisas, e Azadin era o único que ninguém se deu ao trabalho de avisar. Ainda assim, não importa como você veja, trazer de volta esse cajado de osso é uma grande conquista. A propósito, aqueles cultistas tinham um livro do Deus Rei com eles?
Não, eles não tinham. Mas o que você quer dizer com isso? Você conseguiu o livro do Deus Rei de outro lugar? Eu consegui. Nenhum dos outros mensageiros encontrou um. Os olhos de Derek se arregalaram instantaneamente. Uma duplicata do livro do Deus Rei. Você realmente encontrou uma? Entregue-a para mim. Azadin calmamente deu uma mordida em uma maçã. Entregá-la a você seria ainda mais perigoso. Um dos filhos do Conde Margrave está indo para cá com um grupo de mercenários. Você acha que eu perderia para eles? Posso perder para Laíri, mas não importa o que aconteça. Eu também fui um pioneiro uma vez. Esse é exatamente o problema. Se um grupo de mercadores de repente mostrasse uma força que não deveria ter, isso não deixaria as pessoas desconfiadas. Derek ficou furioso com Azadin. Nada disso importa se significa proteger o livro do Deus Rei. Além disso, Azadin não podia negar que Derek era muito mais fraco que Alair. Desde que eram jovens, a força de Alair sempre esteve muito acima da dele. Embora 10 anos tivessem se passado e Azadin tivesse ficado muito mais forte, ele ainda não conseguia nem imaginar o quão poderosa Alair havia se tornado agora. Azadin balançou a cabeça e, por fim, decidiu entregar o livro do Deus Rei diretamente ao chefe regional. Assim que a tensão entre Derek e Azadin atingiu seu auge, um membro da companhia comercial entrou correndo de repente. O Portão Leste. Algo aconteceu no Portão Leste. A vila de parada era gerenciada por cavaleiros sob o comando do Conde de Sarasama. Ao anoitecer, um jovem cavaleiro chegou à vila de parada com um grupo de mercenários. Eram Tarki e seu bando de mercenários. O cavaleiro do portão se recusou a deixá-los entrar, usando o grande número de pessoas como motivo. Já está quase escuro. Fiquem na estalagem do lado de fora ou acampem ao relento esta noite. Voltem amanhã. E, honestamente, ele não estava errado. De acordo com as regras, era exatamente assim que as coisas deveriam ser tratadas. Mas Tarki sabia o que eles realmente queriam, então ele caminhou silenciosamente até lá e deslizou uma quantia em dinheiro para eles. Apenas uma pequena lembrança. Por favor, aceite. Sir Tarki, isso nos coloca em uma posição difícil. O cavaleiro do portão riu enquanto aceitava o suborno, mas assim que ele estava prestes a deixá-los passar, uma espada afiada perfurou sua cabeça de repente. Quem atacou foi o capitão mercenário, e imediatamente depois disso, os outros guardas do portão também foram rapidamente eliminados. Tark ficou chocado com o que viu. Eu nunca te disse para matá-lo. Você atacou abertamente um posto de controle? Se a igreja do rei investigar isso, será um crime grave. O capitão mercenário não se importou nem um pouco. Ele levantou lentamente a palma da mão, então soprou suavemente sobre ela. As minúsculas aranhas em sua palma foram enviadas para os corpos de seus subordinados. Naquele instante, os corpos dos mercenários começaram a sofrer mutações. Uma força anormal surgiu através deles. Tark estalou a língua enquanto observava. Você é um herege, Kurt. Você só percebeu isso agora? Como você é perspicaz? O capitão mercenário sorriu. Vamos cooperar. Será benéfico para ambos. Depois de dizer isso, ele assobiou. A dor rasgou o abdômen de Tarki novamente. Ele não tinha escolha alguma. O capitão mercenário ordenou que 2 de seus homens guardassem o portão da cidade e não permitissem que ninguém entrasse ou saísse. O restante entrou na vila para procurar pelo ladrão. No entanto, a ordem proibindo qualquer um de entrar ou sair logo causou uma grande comoção. Um jovem de sangue quente insistiu em sair da cidade imediatamente e ignorou completamente o aviso do mercenário. Depois de dizer, você não tem o direito de me parar, ele tentou forçar sua passagem. Mas naquele momento, um dos mercenários estendeu a mão e agarrou sua cabeça com uma mão só. Então, ele levantou o jovem bem alto no ar. Aquela não era a força que um humano normal deveria ter. Os rostos dos mercenários estavam inexpressivos e seus olhos brilhavam com uma luz verde sinistra. Estou com fome? Assim que essas palavras saíram de sua boca, suas mandíbulas se abriram de uma maneira grotesca. Bem quando ele estava prestes a devorar o jovem, uma flecha voou de repente e perfurou direto sua boca. Um momento depois, Azadin desceu de cima e cravou uma lança diretamente na cabeça do mercenário. Quando ele viu incontáveis minúsculas aranhas saindo da ferida, Azadin percebeu imediatamente que esses homens eram seguidores de Atra, a rainha aranha dos deuses Kurt. Ainda mais absurdamente, o mercenário cuja cabeça havia sido perfurada não morreu. Ele subiu novamente e atacou Azadin mais uma vez. Embora o ataque tenha errado, ainda deu a Azadin um grande susto. Ele
eles podiam sobreviver a ferimentos fatais, o que significava que aquelas aranhas já haviam tomado o controle de seus sistemas nervosos. Azadin trocou vários golpes com os 2 mercenários, mas ataques físicos comuns quase não tiveram efeito sobre eles. Conforme a luta continuava, os 2 mercenários até desenvolveram pernas de aranha. Que incômodo! Assim que Azadin murmurou baixinho, uma voz soou de repente. Mídia chegou a tempo, rapidamente puxou uma tocha de uma carroça e a jogou. Azadin pegou a tocha e a girou em um movimento fluido. O calor das chamas forçou os mercenários a recuar repetidamente. Acontece que as aranhas dentro de seus corpos tinham extremo medo de calor. Até um pouco de calor era o suficiente para cozinhar aqueles minúsculos insetos. Ismael imediatamente trouxe várias outras tochas e as acendeu. Uma vez que os mercenários foram cercados pelo fogo, eles entraram em pânico e tentaram desesperadamente escapar do círculo de tochas. Mas eles não conseguiram. Os aldeões próximos notaram o que estava acontecendo e se juntaram jogando tochas também. No final, os 2 mercenários foram queimados até a morte sem serem capazes de revidar. Como foi minha ajuda? Momento perfeito, certo? Mídia se gabou orgulhosamente. Você definitivamente vai precisar de nós muitas outras vezes no futuro, então não deveria nos aceitar logo. Naquele momento, uma coruja mergulhou do céu. Um peticionário apareceu, mas ele já está morto. Qual direção? Oeste. Eles acabaram de morrer. Droga. Azadin praguejou baixinho, então ele imediatamente se preparou para seguir em direção ao portão oeste. Vocês 2, preparem o fogo. Nós vamos para o portão oeste. Antes mesmo de terminar de falar, Azadin já havia corrido apressado. Ele está nos dando ordens agora? Mas, no caminho, mercenários que já haviam se transformado em monstros-aranha avançaram contra ele. No momento em que entraram no alcance de Azadin, ele atacou com a velocidade de um raio. Mas não importava o quanto estivessem feridos, os mercenários simplesmente não morriam. Se fossem humanos comuns, teriam colapsado há muito tempo. Pior ainda, eles continuavam a sofrer mutações. E seus números estavam aumentando rapidamente, deixando o Azadin incapaz de chegar à localização do peticionário por enquanto. Naquele momento, uma flecha voou de repente. Ela atingiu o alvo perfeitamente e com uma explosão estalante de eletricidade, várias aranhas foram instantaneamente queimadas, até ficarem pretas. Como esperado, eles têm medo de fogo e eletricidade. Mídia tinha acabado de chegar, mas antes que pudesse terminar de falar, uma onda de tontura a atingiu de repente. Canção do Pássaro Amarelo é um grimório incolor e feitiços de raio como relâmpago são extremamente ineficientes. Ainda assim, na sua idade, ser capaz de usar relâmpago já é impressionante, como esperado de um Adol. Isso é realmente admirável. Quando Mídia ouviu Azadin elogiá-la, seu rosto se iluminou instantaneamente. Azadin deu de ombros. Descanse um pouco. Parece que você esgotou sua mana. Mas enquanto Ismael observava essa pequena cena calorosa, ele cerrou os dentes. Mídia havia se esforçado tanto apenas para ganhar a aprovação de Azadin. A essa altura, o portão oeste já havia se transformado em um matadouro. Assim que os mercenários provaram sangue, eles ficaram excitados e perderam o controle, massacrando pessoas à vontade. Seus corpos também começaram a sofrer mutações ainda mais rápido. O capitão mercenário e Tark observavam tudo isso friamente. E isso está realmente bem? Você não disse que estava procurando por uma duplicata do livro do Deus Rei? Tark questionou o capitão mercenário. Sim, é um pouco diferente do que eu esperava, mas as coisas estão progredindo sem problemas. Progredindo sem problemas? E a esse ritmo, por que a pessoa com o livro do Deus Rei viria a esta vila? O capitão mercenário não respondeu, enquanto passava por uma pilha de corpos. Ele notou de repente um símbolo de triângulo desenhado no chão. O que é isso? O triângulo no chão é a marca do demônio do dinheiro. Tark gritou de repente. Demônio do dinheiro? Você quer dizer o pioneiro do imperador? O capitão mercenário inclinou a cabeça em confusão. Suponho que sim. Eles parecem estar procurando pelo livro do Deus Rei também. Talvez quem roubou meus pertences seja um deles. Você está seriamente planejando lutar contra um demônio do dinheiro? Tark perguntou em pânico. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, uma flecha disparou em sua direção. Felizmente, ela errou. Do outro lado, o capitão mercenário estendeu a mão facilmente e pegou a flecha. Interessante, isso foi rápido. O capitão mercenário tinha acabado de jogar a flecha fora, quando outra flecha veio voando direto em seu rosto. Você ainda não entendeu? O capitão mercenário zombou e estendeu a mão para agarrá-la, mas desta vez ele não conseguiu reagir a tempo.
A flecha atingiu sua cabeça diretamente. Você deliberadamente tornou a primeira flecha mais fraca para me fazer baixar a guarda, não foi? Enquanto falava, o capitão mercenário estendeu os braços e 6 pernas de aranha cresceram rapidamente de seu corpo. A Azadin contornou Tark e avançou direto para o capitão mercenário. Sua lâmina brilhou e o corte atingiu o capitão mercenário diretamente no abdômen. Olhe para isso! Então este é o mensageiro do imperador. Que interessante! O capitão mercenário começou imediatamente a lutar contra a Azadin. Tark, observando de lado, estava completamente atordoado. Honestamente, não importava qual desses dois vencesse. Não seria bom para ele. Mamãe, sinto sua falta. Tark sentou-se no chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A batalha entre Azadin e o capitão mercenário tornou-se mais intensa. As pernas de aranha do capitão mercenário foram cortadas repetidas vezes. Mas, graças à sua poderosa regeneração, elas continuavam crescendo de volta. Então este é o líder. Mesmo na forma de aranha, ele ainda consegue manter a inteligência humana. Você é forte, eu admito isso, mas você não pode me matar. O corpo do capitão mercenário começou a evoluir mais uma vez, mas Azadin permaneceu completamente impassível porque já havia adivinhado a fraqueza do inimigo. O poder dos deuses Kurt era, no final das contas, uma força da natureza. No segundo seguinte, o corpo de Azadin desapareceu de repente em névoa negra. Num piscar de olhos, ele apareceu atrás do capitão mercenário. Com um brilho da luz da espada, a cabeça do capitão mercenário voou de seus ombros. Tark viu o problemático capitão mercenário ser morto num instante, e o pânico tomou conta dele imediatamente. Você é um pioneiro, certo? Então você não pode me matar por causa disto. Olhe, Tark puxou apressadamente um pequeno objeto do bolso. Era uma moeda de ouro do imperador. Azadin hesitou e parou. Onde você conseguiu isso? Em minha mãe. Minha mãe me deu. Tark sorriu aliviado. Parece que a mãe estava certa. O clã pioneiro realmente pode ser comandado com uma moeda de ouro do imperador. Mesmo que você tenha a moeda, ela é inútil sem uma petição. Droga, eu entendi. Tark murmurou enquanto jogava a moeda em um triângulo esculpido próximo. A moeda desapareceu. Em luz dourada, iluminou o triângulo. E agora? Eu sou seu empregador agora, certo? O infectado por aquela aranha. Apresse-se e me salve. Sua petição foi aceita. A voz do imperador anunciou o pedido em nome do pioneiro. Azadin suspirou. Por que uma petição de lixo como este tem que ser aceita também? A coruja apenas inclinou a cabeça e não disse nada. Tark, enquanto isso, caiu em prantos. Mãe, eu sobrevivi. Não muito tempo depois, Média e Ismail também chegaram. Depois de saber de toda a história, ambos congelaram. Então este cara fez uma petição? Sim, tudo bem. Azadin virou-se para Media. Você pode usar relâmpago mais uma vez? Mantenha o poder um pouco mais fraco. Média ficou em silêncio por alguns segundos. Já que somos parentes, posso te ajudar? Mas eu nem sou sua subordinada ainda. E além disso, tudo bem, tudo bem. Azadin levantou as mãos. Quando isso acabar, ele disse: eu vou aceitar você como minha atendente. Obrigada. Farei o meu melhor. Em forte contraste com a empolgação de Média, Ismail parecia profundamente preocupado. Ele nunca tinha visto Média tão desesperada pela atenção de outra pessoa. Desde que eram jovens, não importava o que Média pedisse para ele fazer, Ismail realizava sem hesitação. E ainda assim, ele parecia nunca ter recebido verdadeiramente a atenção dela. Isso não era justo. Então eu vou começar. Média estalou os dedos. Espere, eu vou morrer. Ignorando os protestos de Tark, Média usou o feitiço de raio relâmpago. Após ser atingido, Tark gritou e desabou no chão. Como esperado, o relâmpago poderia remover as aranhas infectadas de seu corpo. Embora também tenha ferido o hospedeiro, ainda era muito melhor do que continuar sendo torturado pelas aranhas. De qualquer forma, a missão está completa. Assim que Media disse isso para Azadin, seu corpo balançou. Azadin se assustou. Você está bem? Desculpe. Parece que eu te forcei demais. Eu só preciso descansar um pouco. Uma descendente de Adel não é tão fraca. Pouco tempo depois, Tark recuperou um pouco de força e sentiu as pequenas aranhas saindo de seu corpo. Seu rosto ficou estranhamente vermelho. A visão deixou todos atordoados instantaneamente. Por que vocês estão olhando para mim assim? Não desenvolvam preferências estranhas, querida criança. Azadin não pôde deixar de zombar dele. Já que o pedido dele foi concluído, podemos matá-lo agora? Ismail perguntou. A proximidade entre Média e Azadin claramente o irritava. O que você acabou de
dizer, Tark ficou chocado, mas Azadin o impediu. Ismael, não fale bobagem. Uma vez que o imperador aceita a petição de alguém, significa que eles são um indivíduo que vale a pena proteger. Mesmo após concluir a petição, devemos tratar o peticionário sinceramente. Além disso, a voz do imperador ainda precisa extrair energia espiritual do peticionário. Ismael ficou impotente, então podemos ir embora agora? Azadin abaixou a cabeça. Na verdade, ele ainda queria limpar todos os mercenários aranha na cidade, mas ele também estava com medo de que essas duas crianças continuassem a importuná-lo sem parar. Felizmente, naquele momento, passos apressados vieram de repente de fora da cidade. Somos da Igreja do Rei. Todos olharam para cima e viram um grupo de pessoas correndo em sua direção. Bom, podemos deixar os mercenários aranha para eles. Vamos. Mas assim que o grupo de Azadin estava prestes a sair, Tark chamou por eles de repente. Espere e leve-me com vocês. Se a Igreja do Rei me investigar, estou acabado. Pelo menos me leve para algum lugar sem cavaleiros sagrados. Você disse que mesmo após concluir a missão, trataria o peticionário sinceramente, certo? Azadin permaneceu em silêncio por um longo tempo. No final, ele não teve escolha a não ser levar Tark com eles. Depois disso, o grupo de Azadin escapou da vila da estação pelo portão oeste. Depois de viajar por muito tempo, eles decidiram passar a noite na casa de um fazendeiro. Tark estava vestido como um cavaleiro, então os fazendeiros o reconheceram de imediato e congelaram de medo. Precisamos de um lugar para ficar. Apresse-se e nos leve. Antes que Tark pudesse terminar de falar, Mídia e Ismael cobriram sua boca. Nós apenas gostaríamos de pedir emprestado um lugar em sua fazenda para passar a noite durante nossa jornada. Enquanto Azadin falava, ele entregou ao fazendeiro uma moeda de prata. Um celeiro ou um galpão de armazenamento será o suficiente. O fazendeiro aceitou de bom grado. E por que você me impediu? Esses colonos são basicamente apenas insetos preguiçosos. Azadin não discutiu. Ele simplesmente empurrou a porta do celeiro. Você tem razão. Mas alguém tão nobre quanto você está ficando conosco agora, não está? Tudo bem, não posso discutir com você. Tark desistiu e entrou no celeiro com eles. Você deveria pensar cuidadosamente antes de falar, querido filho. Eu tenho um nome. É Tark. Eu sei, querido filho. O celeiro era grande, então eles decidiram manter as cabras no primeiro andar e descansar no segundo. Ah, e se houver piolhos aqui, isso seria pior do que ter aranhas no seu estômago? Azadin zombou dele. De qualquer forma, não há absolutamente nenhuma maneira de eu conseguir dormir em um lugar como este. Mas antes mesmo que alguns minutos tivessem passado, o ronco de Tark encheu o celeiro. Que tipo de pessoas são a Igreja do Rei? As pessoas parecem ter medo deles, mas também felizes quando eles chegam. Mídia perguntou isso de repente a Azadin. Eles são cavaleiros sagrados que defendem as leis dos 8 reis, estudam magia branca e protegem as pessoas. É por isso que a maioria das pessoas os recebe bem. Enquanto Azadin falava, ele se virou para olhar para Tark. Mas, na realidade, eles estão cheios de canalhas imorais. Eles roubam muito mais do que protegem. Mídia congelou os Parapsos. Os Parapsos.